Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? A esse programa que muitos de nós têm o prazer de poder compartilhar conosco, esse programa Tempo de Recomeçar. Primeiramente, é uma alegria muito grande poder estar participando com vocês pela primeira vez, desse belo momento também de evangelização. É uma alegria, é um prazer imenso. Iniciar essa semana, uma semana abençoada, com toda certeza, vivenciando essa semana, nessa segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. É uma alegria muito grande. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo aos coordenadores desse belo programa de evangelização que nos fez esse convite, estar partilhando com vocês, Que Deus abençoe também essa obra de evangelização, onde muitos de nossos amigos têm oportunidade também de poder contemplar essas palavras, Esse canal que tem trazido muito conforto diante de tantos momentos difíceis aos quais muitos de nós vivenciam, Em particular, por essa pandemia que tem trazido não só o isolamento social, mas junto com ele trazendo também grandes aflições, Muitos de nossos amigos, nossos irmãos e familiares, por infelizmente contágio por esse vírus terrível, acabava vivenciando esse momento em leitos de hospitais, se isolando de tantas pessoas, do convívio familiar, e através também desse canal eles têm oportunidade de se aproximar um pouquinho mais de Deus, se alimentar também da palavra de Deus para esse belo momento, Eu gostaria também de estar falando um pouquinho desse programa, porque quando se fala em tempo de recomeçar, nos traz já à nossa mente que muitos de nós, através desse difícil momento que vivenciamos, temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar através de reflexões que nos trazem o isolamento, por questões de alguns tiveram aí esse distanciamento em leitos de hospitais, tiveram a oportunidade de mergulhar em si para poder avaliar a sua vida, de quanto é importante ter a saúde, de quanto é importante ter amigos, de ter pessoas que se preocupam conosco, de ter pessoas que nos querem bem, diante do corre-corre do dia a dia, tantos compromissos, tantas situações aos quais cada um de nós vivencia em particular, e acabamos por não valorizar a vida, não valorizar aqueles aos quais nós queremos bem e aqueles que também nos querem tanto bem. E hoje, em particular, teremos um pouquinho para compartilhar com vocês no Evangelho de hoje, que é um Evangelho importantíssimo para o tempo aos quais estamos vivenciando. E nessa segunda-feira, nós ouviremos o Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Convido a todos, quem tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, muitos de nós, a partir do momento que já acessa o canal, gosta de também estar acompanhando também pela leitura sagrada, então a gente vai estar compartilhando com vocês esse Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada um de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer.
Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, essa importante leitura, que a gente acabou de ouvir, que nos sirva como sustento para que essa semana que está se iniciando a partir de hoje, nós tenhamos verdadeiramente na nossa mente, do nosso coração, quem é o nosso pastor. E eu trago para uma reflexão para cada um de nós hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de abril. Por quem queremos ser pastoreados? Eu trago essa pergunta para vocês, porque muitas vezes, diante de tantas situações que a gente acaba vivenciando, por questões de viver num tempo completamente materialista, capitalista, por sinal, a gente acabando não prestando muita atenção e nos deixamos ser conduzidos, de certa forma pastoreados pelas coisas do mundo. Eu digo isso por quais motivos, Eu digo isso porque as coisas do mundo são uma verdadeira, vamos dizer até uma tentação no mundo que vivenciamos hoje. Por quê? Acabamos sendo pastoreados pelo poder, pela ganância, pela corrupção, por tantas coisas que desagradam a Deus. E a gente, naquele corre-corre, a gente acaba nem prestando direito atenção, a quem é que estamos seguindo. Esse pastor que, primeiramente, nos concedeu a vida, onde Ele mesmo afirma, Ele nos deu a vida para ser vivida da melhor forma possível. Sabemos que diante das situações que a gente vive hoje, quantas dificuldades cada um de nós enfrenta, De todas as formas possíveis. São doenças que agridem fisicamente o corpo, Sistemas de saúde muitas vezes precários, não atendendo às necessidades de direito da população. Governantes que às vezes acabam não desempenhar o seu papel de acordo com o compromisso que foram eleitos e atender a minoria, atender os mais humildes. Vivenciamos tantas das situações que desagradam ao Senhor e acabamos indo, ladeira abaixo, num mundo onde nos conduz as coisas daqui de baixo, E acabamos por não lembrar que nós temos um pastor, nós temos o grande mestre, que é aquele que temos que seguir, que é Jesus Cristo, Tenhamos o cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos esse cuidado de nos deixar pastorear, porque Ele mesmo afirma, muitos vieram antes de mim. Quem veio antes de Jesus? Muitas vezes a gente se pergunta assim, quem veio? Foram os discípulos? Também, Foram os discípulos, são os nossos sacerdotes, são as pessoas aos quais os nossos líderes, dentro da nossa religião, dentro da nossa igreja católica, apostólica romana, nós temos os nossos líderes com todo respeito. Mas muitas vezes, como eu disse antes, queremos às vezes, de certa forma, nos permitir ser conduzidos pelos pastores daqui do mundo. E os pastores daqui do mundo, eles nos afastam do grande mestre, do grande Senhor, que é o Filho de Deus. Então que essa semana seja também uma semana de reflexão, uma semana de tomarmos o cuidado de quem queremos ser pastoreados. Porque a partir do momento que abrimos o nosso coração, assim como vimos nesse brilhante Evangelho,
abrirmos as nossas portas do nosso coração, porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, nós sabemos disso. Só que às vezes lembramos disso no momento da dificuldade, buscamos o Senhor pela dor, buscamos o Senhor pela necessidade, aí gritamos ao Senhor, queremos sim, quero ser pastoreado pelo Senhor, e Ele prontamente vem nos atender, mas que buscamos Ele pelo amor. Tenhamos esse cuidado, porque grandes obras o Senhor tem ao nosso favor. Ele realiza diariamente tantas situações aos quais aqueles que se deixam ser conduzidos, se deixam ser pastoreados por Ele. Porque imaginamos, né? Imaginamos nós, se nós não temos um bom pastor, nós não temos um bom mestre, nós não temos um bom guia, nós acabamos, de acordo com as cegas, né, do nosso olhar terreno, acabamos caindo não somente nas tentações do mundo, mas nós caímos nas ciladas, nós tropeçamos, nós caímos. Mas a partir do momento que temos um líder, que temos um pastor, que nos permite ser guiado, gente, nós sabemos disso, né? Assim como já ouvimos em outras passagens, Jesus, Ele deixa todas as outras ovelhas que estão sadias, estão protegidas, Ele sai em busca daquela que está precisando de socorro. Que nós sejamos nós, essa que Jesus vai em nosso socorro. Mas se acaso for, que também o busquemos. Se acaso for essa ovelha que precisa do socorro, dos cuidados de Jesus, que possamos gritar para Ele todo instante, assim como as ovelhas berram muitas vezes, né? Aflitas porque elas precisam do pastor, elas estão desgarradas do seu mestre, nós também podemos gritar ao Senhor, clamar ao Senhor por misericórdia, por socorro, por livramentos. Com toda certeza Ele há de fazer grandes obras ao nosso favor e Ele jamais nos deixaria só, porque Ele fez esse compromisso conosco, de não nos deixar só em nenhum momento. Ele afirmou que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, meus irmãos. Algumas das vezes, pelas dificuldades aos quais nós vivenciamos diariamente, pelo nosso temor, pela nossa angústia, pela nossa fraqueza da nossa fé, nós acabamos não lembrando de que nós temos um grande mestre, que nós temos um grande pastor. Então, que nós tenhamos esse cuidado de gritar por socorro, mas se depender de cada um de nós, que possamos manter sempre junto das outras ovelhas, uma protegendo a outra, uma aquecendo-se a outra no inverno. Quando vem o lobo, todas fogem juntas, uma protege a outra, aqueles cuidados de umas com as quais, e assim somos nós também, né? Relacionado aos nossos irmãos na fé, a gente protege também os nossos familiares, não é assim? Protegemos os nossos filhos, protegendo os nossos amigos aos quais nós queremos bem. Assim também são os nossos irmãos na fé, né? Todos nós temos esse compromisso, porque nós somos irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros e amar o mesmo Pai, respeitar e amar o mesmo Mestre. E assim eu me despeço de vocês desejando uma boa semana, né? Uma semana de bênçãos, uma semana de paz, como eu falei, de muita luz, através da Sagrada Família que se encontra aqui também presente junto de nós, através de São José, né, que esse ano de 2021 nos é convidado a celebrar São José, não somente o mês de março, mas enfim, todos os meses do ano, né, que São José, como Pai, como protetor das nossas famílias, possam também estar presente dentro da nossa vida e cuidar verdadeiramente de nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Amém.